aí, tudo bem? É inegável que as crises e tempestades fazem parte da trajetória humana. Se porventura você estiver passando por uma, saiba que você não é o único, uma vez que ou a humanidade está passando por uma como você, ou ela já passou, ou então em algum momento passará. A crise ela é democrática, é universal, atinge a todos os tipos de pessoas, pobres, ricas, pessoas desempregadas, empregadas, pessoas brancas, pessoas negras, pessoas que moram no Brasil ou que moram em outros países, em outros lugares. A crise, ela é generalizada. Ela se apresenta como um momento abrupto, muitas vezes, que faz com que determinada situação ou área das nossas vidas entre em recessão, em colapso. O problema da crise é que nós somos pegos desprevenidos, muitas vezes, e aí não sabemos o que fazer. A crise então é conhecida pelo seu momento de escassez e muitos problemas. Eu posso enumerar aqui alguns tipos de crises. Quando falamos em crise política, estamos falando do quê? Situações de conflito nos governos, entre os poderes. Econômica é quando existe inflação, recessão, desemprego, falta de investimento. Quando se fala em crise moral, é que as ações das pessoas são degradantes. Uma crise social é quando a desigualdade tende a aumentar entre pessoas, onde a base da pirâmide ela tem cada vez menos, enquanto que o topo, uma minoria, possui muito. Não existe distribuição de renda. Crise emocional é quando os nervos estão à flor da pele. A pessoa se agita, a sua psique está de alguma forma abalada. Crise, ela tende a mexer com todos nós. Na reflexão de hoje, eu não quero falar de crises, mas sim dizer a você, quando a crise bater a tua porta, o que é que você deve fazer? Ou então, para onde olhar em momentos de tempestades e crises? Vamos aprender juntos? Quero te ajudar a ter um olhar diferente diante da crise. A primeira coisa que você deve lembrar é, quando existe uma crise, não olhe para as circunstâncias. Por que não? Porque as circunstâncias em crise são difíceis. E aí, se você olhar para elas, isso vai gerar em você medo. Isso vai gerar em você ansiedade. Portanto, tire os seus olhos das circunstâncias. Em segundo lugar, não olhe para as pessoas, porque isso pode gerar frustração em você. Ah, o fulano de tal falou que iria me ajudar. Olha, tal pessoa disse que iria fazer isso. Pois é, não fez. Não conseguiu resolver o problema. Isso é frustrante. Portanto, tire o seu foco, tire o seu olhar das pessoas. Em terceiro lugar, não olhe para você. Por quê? Porque ao olharmos para dentro de nós,
perceberemos que somos limitados, pequenos e que muitas vezes nós também não conseguimos resolver o problema, a não ser que você tenha provocado a tal crise. Se fez isso, vai lá, corrige e pronto, a crise acaba. Agora, quando não é uma situação criada pela gente, não olhe para você, você não vai conseguir. Isso vai abalar a tua caminhada, a tua fé. Então, na crise, vem a pergunta: para onde eu devo olhar? Professor Edilson, eu te digo, olhe para Deus. Porque Deus tem todas as coisas sob o seu controle e cuidado. Ele é o Senhor da história. Ele é o soberano das nossas vidas, que tem tudo sob as suas poderosas mãos. Deus não foi, não é e nunca será pego de surpresa diante de algum problema que atormente a tua vida, as nossas vidas. Portanto, descanse olhando para Ele. A máxima bíblica de hoje diz exatamente sobre isso. Uma grande crise que abalou uma nação inteira, Israel, quando o rei Uzias morreu. Um rei que reinou por um pouco mais de 50 anos, portanto um dos reinos mais longevos da história israelita. Sua morte gerou crise, perplexidade, apreensão. E agora, o que será de todos nós? Uma vez que Uzias fez isso de bom, fez aquilo outro, mas e agora? Com a sua morte, o que virá? Perceba que a crise da morte ela é uma tragédia que realmente nós não sabemos o que fazer. É nesse momento que vem então o conselho ou a afirmação do profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Mas viu o quê? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu vi Deus no controle de todas as coisas. Meu querido, olhar para Deus é entender que Ele continua sentado no trono, reinando absoluto sobre o mundo e principalmente sobre a tua vida. Mas e por que Deus não faz isso ou por que Deus não faz aquilo? Deus já fez tudo o que foi preciso para te abençoar, para te guardar, para te proteger. A ti só compete uma coisa. Na hora da crise, na hora da dificuldade, saiba que você está crescendo, porque Deus já te abençoou com todo tipo de bênção possível. Você já é abençoado. Então, na crise, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as pessoas, não olhe para você, mas fixe os seus olhos, tenha os seus olhos fixos em Deus, que é o Criador da tua vida e que nunca irá te desamparar. Descanse nisso, creia nisso e tenha um ótimo dia.